Irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre sua vida, sua casa, seus meninos, seus negócios, no nome de Jesus, amém? De manhã eu falei, vou repetir, agradeço ao convite do conselho, o convite do pastor, e de manhã eu falei também. O nosso pastor Jeremias mandou um abraço para a igreja, mandou um abraço para o pastor de vocês, é bom estar aqui. Hoje à tarde, antes de nós iniciarmos aquela reunião, eu conversei com 2 recém-casados, e eu, consultando aqueles 2 recém-casados, eu percebi uma necessidade de eu trazer uma palavra para vocês bem específica. 18 anos, uma igreja que o pastor de manhã definiu como uma igreja jovem, de fato é jovem, a nossa tem 50 e tantos anos já, e eu estou lá há 34 nessa igreja. Mas uma igreja de jovens, eu percebi também que é uma igreja de muitos recém-casados. E não só de muitos recém-casados, é uma igreja jovem. Mas uma igreja que tem gente que tem o mesmo tempo de vida matrimonial que eu, 34 anos, e gente que tem mais tempo de vida matrimonial que eu. Em cima desse contexto de igreja, família, igreja, eu quero então convidar você nesse momento, mesmo assentado, a abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Eu quero agradecer a presença do Esdra, a esposa, né? E outros que vieram com o Zé Esdra, a gatinha, nós falamos sobre ela hoje lá. Deus abençoe todos vocês, né? Como o pastor já falou, se eu morasse em Alto Caparaó, em qualquer alto ou baixo, eu frequentaria essa igreja, porque essa igreja aqui é uma igreja que cabe você e cabe sua família, no nome de Cristo Jesus. Lucas capítulo 15, evangelho com um contexto bem singular. Jesus, então, nesse capítulo, ele conta uma história de 3 partes. Denomina-se as parábolas, as 3 parábolas, mas era uma história só. Parábolas eram o mesmo que histórias. Pronto. Jesus gostava de contar a história, e eu lendo nessa Bíblia aqui, é muito clara por quê. Porque ele queria preparar o coração das pessoas para entenderem os ensinamentos do reino. Diferente dos rabis e dos rabinos, do contexto lá, rabis, aliás, né? Que eram os professores e os mestres que pegavam a lei, e nós tínhamos os saduceus e os fariseus, 2 grupos totalmente distintos. Os saduceus tinham uma versão de todo o Torá, e era mais conteúdo que o próprio Torá, que é a própria lei. Então, já os saduceus, os fariseus, já tinham um litígio com eles. Eles criam na Torá, aceitavam a Torá, mas não gostavam daquela tradição que eles acrescentavam. E era muito frio o ensino, muito técnico, muito, infelizmente, inteligível. Jesus, então, vem com essa proposta pedagógica. Eu acho muito interessante Jesus como esse pedagogo. E ele, então, gosta de contar história. Uma das coisas que o homem pós-moderno precisa é de histórias. Lucas capítulo 15, então, tem uma história de 3 partes, como eu falei para vocês. Eu quero, então, convidar você a se deter o seu olhar a partir do versículo 11, que é a 3ª parte de uma história só. Nós encontramos a primeira parte, a ovelha perdida, a moeda perdida, e agora o filho perdido, a história do filho perdido. Lerei na minha versão, e você pode continuar na sua aí, que está na tela. A minha, eu acho interessante. Todas são interessantes, mas essa aqui você vai ouvir, eu acho que vai perguntar, pastor, que versão é essa? Ele contou outra história, já começa assim. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os 2. Presta atenção, entre os 2. Às vezes nós olhamos só para esse mais novo aqui, né, atirado, né, aventureiro, mas o pai ficou aqui vivendo usufruto, né? Pegou o negócio, dividiu para os 2. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser chamado seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, traga uma roupa decente para ele. Tragam também um anel da família e um par de sandálias.
Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer essa festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos eu trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e para meus amigos? E agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessa? O pai respondeu, filho, você não entende. Você está comigo há tanto tempo e tudo que é meu é seu. Mas esse é um momento muito especial. Precisamos celebrar seu irmão. Estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Vamos orar? Eu gostaria que você orasse por si, para que Deus falasse no seu coração nesse tempo aqui agora. Orasse por mim, para que Deus me usasse. E orasse para as pessoas que estão ao seu entorno. Como eu disse de manhã, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: aquele que ouve a palavra e a acolhe, esse torna-se uma pessoa sensata e sábia. Acolher é fundamental para que essa palavra não seja roubada nas circunstâncias que virão, ou na TV que você vai assistir ainda hoje. Então vamos orar. Deus amado, muito obrigado por esse momento na casa do Senhor, que privilégio. Obrigado por essa multidão que se encontra aqui, tanta gente convidada, tanta gente visitando. Obrigado acima de tudo pela Trindade, a presença do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado pelos valentes, Senhor, que estão aqui em volta do povo do Senhor. E em Teu nome, nós repreendemos toda a ingerência do mal, toda a obra das trevas. Repreenda agora o ladrão de sementes no nome de Cristo Jesus. Clamo para que o Senhor gere em nós expectativas quanto à palavra e o mover do Senhor, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria que fosse projetado aí para mim o slide. Esse texto tem muito a nos ensinar, esse texto fala da graça de Deus, certamente a graça de Deus. Jesus então contou essa história aqui, essa longa história de 3 partes, mas eu gosto muito, especialmente da última parte, porque tem um ser vivo aí, né, que relaciona com a gente. Nós encontramos um ser vivo na primeira parte, que é a ovelha, depois um ser inanimado, que é a moeda. Mas quando se fala de gente, esse negócio me sensibiliza. Especialmente quando se fala de gente escrito por um médico. As histórias que Lucas narra, que Lucas descreve, aliás, me chamam a atenção. Porque tem um detalhe de um escritor que era sensível, um cientista, um médico, alguém que tinha ciência além daquele experimento teológico com o próprio Cristo. Então Jesus conta essa história aqui para ensinar sobre a graça de Deus. O nosso pai, representado na figura desse pai aqui, que acolhe esse filho, e nós somos esse filho pródigo, que ora distanciamos, ora nos esfriamos, ora ficamos meio que arredios, mas esse pai nos acolhe, esse pai nos perdoa, esse pai celebra, esse pai não levanta o dedo em riste dizendo, te avisei, mas esse pai está ali de novo, incontáveis e incontáveis vezes, nos recebendo, nos impulsionando e nos amando para a glória de Cristo Jesus. Essa é a síntese da história. A graça de Deus faz isso. Graça é esse favor que a gente não merece, mas a graça se revela no próprio Cristo. Então, esse Deus, por mais distante que eu ande, esse Deus é aquele que produz em mim o desejo, caindo em si, o arrependimento, e que quando a gente volta, tem festa de novo, né? Esse Pai nos perdoa. Mas a história também pode nos ensinar outras coisas, pode ser aplicada especialmente nessa área que eu gosto, que é a área que eu trato na 8ª igreja, área de família. Pode nos ensinar a resolver problemas na minha família. Não só na minha família, mas no meu negócio, no meu trabalho, na minha sociedade, onde quer que eu esteja, com qualquer pessoa, esse texto tem muito a nos ensinar como resolver problemas. E eu quero então pegar esse texto, já que eu dei introdução sobre a graça, e trazendo essa mensagem para vocês hoje, resolvendo conflito em família na pós-modernidade. Então esse texto nos dá um subsídio, uma base, um fundamento, para que você possa aplicar na sua vida. Por que nós precisamos trazer esse tema e por que não agora? Porque essa igreja vive em família. Essa igreja é uma família, é composta de várias famílias. E quando se fala em família, gente, é um composto de uma herança de um lado, que é sua esposa, seu marido, eu não me refiro a dinheiro, a cultura, e essa outra herança. E a gente leva esse negócio para o casamento.
Quando a gente namora, quando a gente está noivo, quando a gente está recém-casado, tudo é festa mesmo, não é verdade? É uma coisa maravilhosa. É céu na terra, é Nárnia. Mas a realidade é outra. A gente começa a viver em família, a gente percebe que a gente tem atrito. Por que nós temos atrito? Porque nós temos nossas questões pessoais, subjetivas. E muitas vezes fundir essas duas heranças gera conflitos. Mas a palavra de Deus então nos dá base para a gente resolver conflitos. Uma igreja que tem 18 anos é uma igreja que está passando por muitos conflitos nas suas próprias famílias. E a missão desse púlpito aqui é fortalecer vocês, é ministrar vocês, para que vocês possam, de fato, lá em casa, refletir essa glória de Jesus. Porque famílias fortes geram uma igreja forte. Famílias fortes, famílias bem resolvidas, vai trazer os conflitos aqui já solucionados. E a sociedade vai refletir o quê? Essa família, a minha família, a sua família. Olha que curioso, quão importante é quando a gente trata essa demanda chamada conflito familiar numa perspectiva bíblica. Isso vai fazer com que essa igreja seja uma igreja saudável. E quando nós resolvemos lá, a gente consegue resolver aqui. Quando nós resolvemos lá, nossos filhos são treinados a resolver seus grilos, seus conflitos, suas demandas, quer no namoro, quer na escola, quer na faculdade, quer em qualquer lugar, na academia, a gente então é treinado para isso. Então eu quero chamar sua atenção para isso aqui, no nome de Cristo Jesus, resolvendo conflitos em família. Família talvez parecia a sua, 2 meninos. Como diria minha mãe, Dona Verônica, assembleiana, menino homem, 2 meninos homens aqui, né? A redundância, né? Menino homem. Qual é a ideia dessa família? Qual o conflito dessa família? Primeiramente, eu quero dar uma palhinha para vocês aqui. Normalmente, nós homens teremos problemas ou temos problemas com os nossos pais. Normalmente as meninas têm conflito com as mães. Freud já falou sobre isso na sua teoria chamada desenvolvimento psicossexual da criança. Ele começa a falar daquelas fases oral, anal, fálica, genital, e ele trabalha também aquela fase chamada complexo de Édipo, ou de elétrica, né? Lacan já fala de elétrica. O que é complexo de Édipo? Ele vai, então, na mitologia grega e pega lá um fato. Freud era um cabeção, era um psiquiatra, médico, e ele, então, cria essa ciência chamada psicanálise. E ele, então, vai na mitologia grega, já estudando sobre esse inconsciente, que é a característica da psicanálise. Ele, então, descobre que esse menino ele se apaixona por essa mulher, que é a mulher do seu pai, e esse menino tem um litígio com esse pai. E a menina se apaixona por esse pai, e essa menina frequentemente tem um litígio com a mãe. Isso é muito comum. Então, se você, no caso ali do Esdras, tem uma menininha de 4 anos, Esdras, se essa menina tem um atrito com a mãe, é legítimo, não é só questão de temperamento, não. Essa menina está disputando o Esdras com você. É assim mesmo. Então, essa família aqui começa a mostrar para a gente isso aqui. Esse menino tinha um conflito. E o conflito dele aqui não era com a mãe, não era com o irmão. Ainda que o irmão tinha um conflito com ele. Mas o conflito desse menino aqui era com o pai. Não se sabe a verdadeira razão. Normalmente nós treinamos nossos filhos para que eles possam fazer, ou aliás, darem voos maiores que os nossos próprios. Eu tenho um menino que tudo que ele tinha um smartphone, um celular, por exemplo, um iPhone, ele tinha um iPad, um Mac Pro, ele vendia tudo para viajar. Ele, desde os 15 anos, vende tudo para viajar. Ele ama, ele parece um estradeiro, né? Ele ama viajar, sempre. Com 15 anos, ele foi para um país aí, ficou lá. Depois, com 18 anos, levou meu outro filho, ficou lá uma temporada também. Eles são assim, quase que mochileiros, né? E a gente acha que o mais velho tem que sair primeiro. Nessa casa, sai-se o mais novo. O legal é que a família tem que funcionar como plataforma, né, de lançamento. Quer para o mais velho, quer para o mais novo. Nós temos que treinar nossos filhos para irem. Nós não podemos treinar filhos para ficarem eternamente conosco. Por isso, nós precisamos propiciar autonomia nos nossos filhos, gente. Autonomia. O fato é, num dado momento, inesperadamente, esse filho resolve sair de casa. Só que a iniciativa dele foi extremamente agressiva para a época. Esse menino, então, chama o pai e ele exige que o pai divida a herança, não é com ele, que o pai, então, divida a herança com os dois. E esse pai passa a viver com usufruto. O que é isso? Eu estou aqui, mas esse negócio não é mais meu, pertence aos meus meninos. E diz o texto sagrado que ele vai para outro lugar. Que outro lugar que é esse? Uma terra distante. Talvez poderia ser Manhuaçu, BH, talvez Espera Feliz ou Espírito Santo, qualquer lugar. Talvez na própria faculdade. Esse menino sai e ele vai viver sua vida. Eu fico imaginando o sentimento de luto para esse pai. Eu fico imaginando o sentimento de fracasso para esse pai, como muitas vezes nós carregamos conosco.
sentimento de impotência, de fracasso. E esse menino vive a sua vida lá, mas curiosamente, esse pai tem tanto a nos ensinar, que esse pai não impede, ele não cerceia, ele não usa o poder, a autoridade já tinha perdido, parece, e muito menos a chantagem, ele simplesmente deixa esse menino viver a sua vida. Irmãos, e curiosamente, enquanto ele vive a sua vida, o texto fala sobre isso, estou apenas repetindo com minhas palavras, gasta-se tudo, acaba-se tudo, a esperança, vigor, energia, possibilidades, e ele então se vê em um problema muito sério: como é que eu vou viver? A primeira lição que esse texto nos ensina, que para você resolver conflito na sua casa, presta atenção, e todos nós passamos por isso. Eu vou te dar uma informação agora surpreendente. Tem 34 anos que eu enfrento problema no meu casamento, graças a Deus. Por isso que eu estou casado, porque quem não enfrenta, desiste. Só persiste no casamento quem resolve enfrentar problemas. E todos nós temos problemas das mais variadas espécies. Se você não tem problemas, você vive uma utopia. E eu te respeito. Talvez você não tenha sérios problemas, mas certamente você tem seus problemas. Existem 6 áreas de conflito em qualquer casamento: comunicação, vida sexual, vida financeira, tarefas domésticas, criação de filhos e família de origem. Todos nós passamos por essas ou por algumas dessas. Eu conheço casais, e eu atendo em média 100 casais por mês. Eu conheço casais que enfrentam todas essas áreas: comunicação, vida sexual, tarefas domésticas, criação de filho, finanças e família de origem. Então, irmãos, o que você precisa para resolver conflito na sua família? Em primeiro lugar, olha, presta atenção, quem erra precisa estar disposto a voltar atrás. Repita comigo essa frase. Quem erra precisa estar disposto a voltar atrás. Diz o texto sagrado: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O orgulho nos impede. O orgulho nos impede de admitir. O orgulho nos impede de assumir. O orgulho nos impede de voltar atrás. E muitos problemas persistem, sabe por quê? Porque a gente, infelizmente, não quer voltar atrás. A gente acha que se voltar atrás, nós vamos dar poder para o outro. A gente acha que se a gente voltar atrás, nós vamos nos humilhar demais. A gente acha que se a gente voltar atrás, nós vamos perder aquele espaço que nós conquistamos na marra, no rigor, na brutalidade, na rispidez, na aspereza. Mas esse menino percebeu que ele não fez o que era certo. E ele então decide voltar atrás: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aquele rapaz começou a resolver o seu problema quando tomou a decisão de retornar ao ponto onde tudo começou na sua casa. Talvez você não lembre, talvez você não admita, mas tudo tem um ponto de start, tudo tem um ponto de começo, e pode ter um ponto também de fim, de conclusão, de solução, no nome de Cristo Jesus. Não foi fácil para aquele menino, para aquele rapaz, que não era um menino, voltar atrás. Parecia humilhar-se demais, parecia se rebaixar-se demais, parecia admitir fraqueza demais, mas era o único caminho para solucionar aquele problema, o qual ele causou naquela família. Minha irmã, meu querido irmão, você que me escuta nessa noite, quando nós voltamos atrás, nós nos desvencilhamos de muitas e muitas capas, armaduras, estruturas, indumentárias e, acima de tudo, do orgulho. Mas, apesar da dificuldade, ele fez o que precisava ser feito. Quando nós pensamos em família, esse negócio é muito interessante. A gente tem que fazer de tudo para preservar essa família. A gente tem que fazer de tudo para restaurar essa família. A gente tem que fazer de tudo para solucionar os conflitos nessa família. Provavelmente, ele a fez por absoluta falta de opção. O que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Eu não tenho opção nenhuma. E ele pensou: os trabalhadores do meu pai têm pelo menos 3 refeições. Tem um refeitório, tem refeição e tem dormitório. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu sei que você já sentiu na própria pele o que um problema pode fazer com você e o reverberar desses problemas na vida dos seus filhos, o impacto que esse negócio pode gerar. E às vezes nós não damos atenção devida, mas quando nós pensamos na solução, quando nós pensamos no passado que nós perdemos, na harmonia que nós deixamos, a gente então começa a maquinar. Seria tão bom se, e esse tão bom vai acontecer se você que errou voltar atrás. Quem errou aqui foi o filho que foi. E ele então toma uma decisão. Não havia saída para a sua vida se não voltar e ficar diante do seu pai. Então ele dispôs a fazer isso.
Se você quer ver essa família harmoniosa, perdurar, vencer, você precisa enfrentar os problemas no nome de Cristo Jesus. Não dá para terceirizar. Não dá para você jogar para a terceira igreja, não dá. Você tem que admitir e você precisa voltar atrás no nome de Cristo Jesus. Fazendo um flashback. Olhe para trás. Talvez sua esposa ignorou. Talvez seus filhos relevaram. E você talvez não voltou atrás. Mas se você quer resolver os problemas na sua vida, na sua casa, você que errou, precisa voltar atrás no nome de Cristo Jesus. E ele fez. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Que decisão gostosa. Levantar-me-ei, irei ter com meu esposo, minha mulher, com meus filhos, com meu vizinho, com meu irmão, e vou solucionar esse problema no nome de Cristo Jesus. Segunda lição que esse texto nos apresenta. Quem erra precisa ter coragem para reconhecer e assumir o seu erro. Quem erra precisa ter coragem e humildade para reconhecer e assumir o seu erro. Ouça o que ele diz. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. Eu não vou pedir perdão, eu não vou desculpar, olha, me desculpa aí, sabe, foi mal. Não, eu vou fazer uma confissão. Pai, eu pequei. Eu admito que eu errei. Será que não é isso que está faltando no seu casamento? Uma admissão? Será que não é isso que está faltando nessa relação conturbada, nesse conflito, nesse litígio? Uma admissão de fato que você errou. Como nós somos velozes para justificarmos nossos erros, não é verdade? Eu agi assim, porque você também fez desse jeito? E quando nós agimos assim, nós não admitimos que nós, de fato, erramos. Mas esse rapaz chega e fala assim, olha, eu pequei contra ti. Você já disse para alguém, para sua mulher, para seu pai, para seu filho, para o seu marido? Você já disse para um irmão que tem um litígio com você, eu pequei contra você? Eu não fui leal, eu não fui legal. Eu errei em não te pagar. Eu errei em não devolver na hora. Eu errei em não cumprir aquele horário, aquele combinado que eu fiz com você. Olha, você precisa fazer isso. Só assim os problemas são de fato resolvidos. Você já passou por aquela experiência de que seu parceiro, sua mulher ou seu marido talvez, desengavetou uma história que você achou que tinha sido resolvida, um cadáver que você achou que já tinha sido sepultado e jogou na mesa metálica e começou a dissecar esse cadáver? E você pensou, puxa vida, pensei que esse negócio tinha resolvido. Mas por que não resolveu? Talvez não foi resolvido porque você não teve coragem para reconhecer e assumir o seu erro. Talvez você simplesmente disse, me perdoe, me desculpe, vamos orar. E talvez você quis intimidar depois que você pediu desculpa ou perdão. E eu quero dizer para vocês, nós homens somos velozes em pedirmos desculpa e perdão, mas o que a sua esposa precisa, o que seus filhos precisam, o que seu marido precisa, não é um pedido de desculpa nem de perdão, mas uma confissão, uma retratação no nome de Cristo Jesus. Eu pequei, eu errei. Que atitude linda, irmãos. A culpa era tão grande e a consciência do seu erro tão intensa que aquele rapaz resolveu que pediria a seu pai que o tratasse pelo menos como um dos seus empregados. Eu errei de tal maneira que eu não sou digno, mas por favor, me receba de novo. Eu quero viver de novo. Meu querido irmão, você que me escuta aqui, você que é recém-casado, você que já tem uma trajetória como a minha de 34 anos ou mais, eu tenho certeza que se você fizer isso, se você tomar essa atitude, você vai ter um novo tempo, um tempo de paz na sua relação com a sua família, na sua casa, no nome de Cristo Jesus. Se o seu pai, então, atendesse ao seu pedido, ele já estaria numa situação bem melhor do que aquela. E não é isso que nós precisamos hoje na nossa família, uma situação melhor do que aquela. E isso é possível quando nós assumimos o nosso erro. Não terceirize, não transfira, não desloque, assuma simplesmente o seu comportamento, a sua atitude, e esse vai ser mais um caminho, um segundo passo para você resolver os conflitos na sua vida, na sua casa, no seu negócio, em qualquer área, no nome de Cristo Jesus. Esse pai, então, recebe esse menino. Foi preciso, então, muita coragem para pedir ao pai perdão, muita coragem para fazer essa confissão, coragem associada à humildade. E a Bíblia diz sobre isso. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Quando nós nos exaltamos, o Senhor nos humilha. Aliás, nos humilha. A própria vida, a circunstância tende a nos humilhar. E se você hoje assumir e reconhecer o seu erro, eu quero afirmar para você que você vai estar dando um grande passo para a solução dos conflitos na sua história, em qualquer área, no nome de Cristo Jesus. Somente os humildes são corajosos.
Os arrogantes não são humildes, mas os humildes são corajosos, irmãos. Enfrentam o que for preciso para a solução de qualquer demanda, de qualquer conflito. Reconhecem o seu erro publicamente e estão dispostos a pedir perdão. Os soberbos não fazem isso, infelizmente. Os soberbos são cheios de justificativas, cheios de arrogância, cheios de petulância, cheios de si mesmos. E eles não chegam. E o que eu tenho visto nessa caminhada nossa lá na 8ª Igreja, ao lidar com casais, é que muitos problemas persistem, perduram, porque as pessoas não assumem os seus erros, não admitem que erraram, e elas querem simplesmente comemorar, mas sem admissão, sem confissão, sem retratação. Pois é, se você quer resolver conflito na sua casa, é fundamental que você tenha coragem para assumir o seu erro. Agora, gente, cá entre nós, quem nunca errou? Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem nunca errou no relacionamento com seu cônjuge, com seu filho, com sua filha? Quem nunca errou, talvez, num negócio? Quem nunca errou? Quem não traz ou não teve uma demanda que precisou voltar atrás e retratar? Terceira atitude para resolver conflito em família. Quem não errou precisa ter a dignidade de perdoar. Diz o texto sagrado que, vindo ele ainda longe, o pai o avistou. Correndo, o abraçou e o beijou. Esse pai não tinha errado até então. Em nenhum momento ele errou. Mas esse pai decidiu no seu coração construir pontes. Esse pai, ao invés de levantar o dedo em riste e falar assim, eu te disse para você não ir, eu te avisei, e olha o que deu a sua escolha, como muitas vezes muitos pais fazem, né? Levanta o dedo em riste e se coloca no lugar de sábio, daquele que nunca errou, daquele que tem respostas para tudo, o grande outro, como na psicanálise se diz, o grande outro. Eu sou o grande outro, eu sei tudo, eu já nasci grande, eu já nasci sabendo, e você não sabe, você não me ouviu, não me deu atenção. Pelo contrário, quando esse pai vê aquele menino, diz o texto que compadecido-se dele, correndo, o abraçou e o beijou. Observe, compadecer-se. Isso é atitude divina, de Deus. E é o que nós precisamos fazer na solução de conflitos. É compadecer-se do outro. Você acha que é fácil admitir um erro? Você acha que é fácil voltar atrás? Se não encontrarmos alguém que se compadece da gente, a vontade é de a gente sumir. Eu não quero voltar mais. Serei humilhado. Compadecido-se dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai daquele rapaz, então, perdoou sem fazer cobranças, sem fazer exigências, ou agiu de forma contrária. Pelo contrário, ele agiu como Deus age conosco, com graça. Isso é graça. E nós precisamos liberar graça no nosso casamento. Precisamos liberar graça na nossa família, porque todos nós, numa proporção ou em outra, nós erramos. Numa área ou em outra, nós erramos. Mas quando nós queremos resolver conflitos, nós precisamos liberar perdão para quem admite que errou. Aliás, não só para quem admite que errou. Precisamos liberar perdão, porque é mandamento, é oração do Pai Nosso. E esse pai fez isso, e esse pai tem muito a nos ensinar. Aquele moço cheio de culpa, ao ver o seu pai em sua direção, deve ter pensado, tudo acabou. O que vai acontecer comigo? O que esse homem vai fazer comigo? Presta atenção, gente. Vamos imaginar aqui, slow motion, câmera lenta. Aquele rapaz desfigurado, totalmente desfigurado, vindo ele ainda longe, diz o texto sagrado, né? O pai o reconhece, porque não dá para... Mãe mais ainda, mas pai, aqui diz que esse pai tinha uma sensibilidade. Mãe que tem essa ultra, mega, max, power, sensibilidade. Vindo ele ainda longe, o pai correndo. Para esse pai correr, ele teve que levantar a sua roupa. Ele era um aristocrata. E não era cultural levantar a roupa para correr. Esse pai, então, quebra o paradigma, e ele quebra outro paradigma, ele corre em direção ao filho, e ele não só corre em direção ao filho, mas ele abraça e beija. Quanta cura! Vamos imaginar a cena aqui por um instante? Você na situação, querendo voltar para se humilhar para sua mulher, seu marido, para o seu pai, para o seu filho, para o seu sócio, e de repente você está indo, e os pensamentos que não param, pensamentos são como macacos bêbados na floresta, eles pulam de galho em galho e pulam na nossa mente também, ainda mais quando você erra. E os pensamentos vindo na sua cabeça como dardos inflamados do maligno, dizendo, olha, não vou ser perdoado, será que ele vai me aceitar? O diabo poderia lançar um dardo desse naquela cabecinha, só que esse pai bloqueia todos os dardos. De que maneira? Correndo. Eu quero chegar primeiro. Eu quero chegar, eu quero abraçar, eu quero beijar.
Há quanto tempo você não promove essa festa na sua casa? Um abraço de cura, um beijo de inclusão, um elogio que reforça e que lança para cima e que restaura a autoestima. Há quanto tempo você não faz isso? Irmãos, precisamos voltar a beijar nossos filhos. Precisamos voltar a correr em direção aos nossos filhos. Precisamos abençoar e liberar perdão sobre os nossos filhos. Precisamos compadecer-se dos nossos filhos, mas também do nosso cônjuge. Compadecendo-se dele, correndo, o abraçou e o beijou. Abraça e beija. O arrependimento está aqui, nesse momento, esse menino chega aqui, libera perdão para esse arrependido e mudo por não ter o que falar, por não ter o que dizer, os fatos falavam por si mesmos. Cura, inclusão, restauração, ponte refeita. Quão terapêutico é um abraço, quão terapêutico é um beijo, quão terapêutico é você correr em direção a alguém que necessita tanto da sua inclusão, do seu amor, do seu perdão, do seu beijo, do seu abraço. Irmãos, cultive isso. Você pode pensar e dizer, pastor, eu nunca recebi do meu pai, e eu entendo, a gente não dá o que a gente não tem, mas você pode aprender no nome de Cristo Jesus. Somos seres ensináveis, podemos aprender a beijar, podemos aprender a abraçar, podemos aprender a liberar perdão e compadecer-nos das pessoas no nome de Cristo Jesus. Ele se sentia totalmente indesculpável, mas o Pai o perdoa. O Pai não faz cobranças, o Pai não joga a conta na cara, o Pai simplesmente libera o perdão. E o perdão do Pai, então, sela a resolução do problema em sua casa. Cá entre nós de novo, será que não é isso que está faltando, não? Liberar perdão? Um perdão que é manifesto em abraço e festa? Não um perdão que está condicionado. Perdoar por quê? Você nem sabe por que você errou, nem sabe por que está pedindo perdão. Será que não está na hora de você liberar um perdão que inclui, que sela a cura, que sela o perdão, que sela, aliás, o conflito, que resolve esse litígio? Esse pai fez isso. E esse pai me ensina muito. E eu louvo a Deus por isso. Meu lar de origem não tinha afeto. Meu pai era um alcoólatra. Eram 9 homens e 2 mulheres. Minha mãe e minha irmã. Mas quando eu conheci Shirley, nós decidimos que nós teríamos um casamento de primeira, não de segunda. O pai dela também, um ator, mexia com teatro, o homem da cultura, e eu, uma família de matutos. Mas nós decidimos que nós iríamos investir no nosso casamento. Nós seríamos mais afetuosos, nós conversaríamos um pouco mais, nós resolveríamos os conflitos de maneira diferente, mas nós resolveríamos nossos conflitos. E a gente se conhece há 42, estamos casados há 34, e pela misericórdia de Deus, os meninos aprenderam a receber e a darem afeto. Eu tenho o Lucas, orei há pouco com ele, no FaceTime, e o abençoei porque a mãe está viajando para Ouro Preto, não vou estar em casa para abençoá-lo, e eu o abençoei já. Mas eu chego em casa, quando o Lucas levanta, por exemplo, eu estou em casa, ou eu chego, o Lucas vem como se fosse um cordeirinho, de cabeça baixada assim, para receber um beijo na testa. Isso me alegra tanto. Eu tenho um filho mais velho, que se ele morasse em Alto Caparaó, ele seria o cliente de todas as cafeterias. E ele fala, pai, vamos tomar um café comigo, pai, vamos almoçar comigo, pai, vamos sair comigo. Esse meu filho lá, que é pastor no exterior. E ele é extremamente carismático. Beija, abraça, levanta. Isso para nós lá não é difícil, não tem problema. A gente aprendeu isso, eu e Shirley, e nós cultivamos os meninos com esse afeto no nome de Cristo Jesus. Libere perdão, não só falando, mas selando, com um abraço, com uma festa, com a muda de roupa, com um café no Café Tavares, ou qualquer café da sua propaganda, que eu não sei qual é o seu, mas que você comemore no nome de Cristo Jesus, com um café bom de Alto Caparaó, no nome de Cristo Jesus. Mas uma atitude que chama minha atenção, eu quero chamar a sua agora. Não se pode perder a esperança de ver o conflito resolvido. Se você quer ver um conflito resolvido, de repente você está casado, e de repente você está solteiro. De repente você tem um litígio com alguém que se arrasta há anos.
Mas esse pai tem muito a nos ensinar. Olha que interessante. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e disse: trazei depressa a melhor roupa. Pegou aquela loja do shopping, e ele já tinha comprado de antemão essa roupa. Esse pai já tinha comprado o tênis Mizuno de antemão. Esse pai já tinha medido a largura do dedo do menino, já tinha feito um anel de inclusão. Esse pai já tinha separado um novilho antecipadamente, porque ele nunca perdeu a esperança de ver o conflito resolvido. Esse menino sai e o pai manda comprar uma muda de roupa. Eu quero completo, cabelo e barba e bigode. Ou seja, eu quero camisa e quero calça, quero tênis. Eu quero tudo. Eu quero também um melhor, um anel para esse menino. E eu quero que vocês agora separem aquele boi. Vai ser um baby beef, não é um boi qualquer não. Olha, coloque vamos cevar esse boi, nós vamos alimentar de forma especial, porque esse boi aqui vai ganhar um peso, vai ter uma carne macia, para quando esse menino voltar, a gente comemorar. Ai, eu tenho uma história assim. Uma vizinha minha de frente, membro da nossa igreja, quando nós ainda estávamos no bairro Floresta, Oitavinha, o marido dela da civil, ele não cristão e ela cristã. Essa história é incomum, mas vale a pena eu citar para ilustrar. E esse homem junta-se a uma outra pessoa e constitui família com essa pessoa, e essa mulher, dominicalmente, em frente à minha casa, saía impecável para o culto. Nós mudamos de bairro, a igreja mudou de bairro, mas deixamos uma congregação lá que emancipou rapidinho, virou a Igreja Presbiteriana da Floresta. E ela continuou congregando na Igreja Presbiteriana da Floresta, ex-oitava, e todo domingo eu saía, às vezes não havia, às vezes eu havia, mas ela ia para o culto. E aquela mulher impecável, né? Eu não sabia a história dela. Até que um daqueles domingos, eu saindo da minha casa, em frente à casa dela, que é um prédio, ela mora também no prédio, morava lá, eu vi aquela mulher acompanhada de um senhor mais velho, menos cuidado do que ela era bem cuidada, né? E aí eu fui saber a história, essa é a história. E aquela mulher nunca perdeu a esperança. Que coração! Aquele homem, então, entra numa falência de saúde, numa falência emocional. E naquele estado, a ficha caiu. O que eu estou fazendo aqui? Arrependido, ele volta e ele encontra uma mulher perdoadora. E eles, então, refazem a vida matrimonial. Aquele homem se converte. E eu apreciei esse testemunho. E eu falo quando eu posso. Um casal restaurado, uma família restaurada no nome de Cristo Jesus. Esse pai não perdeu a esperança. Minha irmã, não perca a esperança. Talvez seu filho se desviou. Não perca a esperança. Talvez sua filha se afastou. Não perca a esperança. Talvez o coração desse marido endureceu. Não perca a esperança. Talvez essa pessoa se enfureceu e distanciou. Não perca a esperança. Eu quero te encorajar no nome de Cristo Jesus a preparar a festa, a separar uns negócios já. Talvez aquela louça, aquela porcelana, aliás, que você ganhou da sua avó, que está guardada, você não sabe para quem. Separe, tira a poeira. Prepare-se. Não perca a esperança de ver esse conflito resolvido no nome de Cristo Jesus. Duas expressões aqui revelam, irmãos, a esperança. Já falei para vocês. Primeiramente, seu pai viu seu filho quando vinha ainda longe. Parece que esse pai tinha uma expectativa, parece que esse pai é como se fosse um monte de Alto Caparaó, e ele subia para olhar na estrada. Ele nutria algo dentro dele. Esperança é assim. Vinha ele ainda longe. O pai não perdeu a capacidade de olhar longe, esperando a volta do filho. Será que não é isso que está faltando no nosso coração hoje? Olhar ao longe e ver esse conflito resolvido, ver essa demanda resolvida no nome de Cristo Jesus. Eu quero te encorajar hoje a olhar ao longe no nome de Jesus. Deus pode gerar uma esperança hoje no seu coração. O outro fato marcante aqui nessa vida, nessa família, é aquilo que eu falei para vocês. Tudo já estava preparado. Um novilho, uma calça da Zara, uma camisa e um tênis Mizuno. Tudo previamente preparado e um anel. Porque esse pai cria que o problema seria resolvido. Não perca a esperança. No Senhor nós podemos todas as coisas, inclusive as adversidades, no nome de Cristo Jesus. Quando eu olho para essa história, quando eu olho para esse pai, quando eu olho para essa família, eu falo: Deus amado, introduza isso aqui nas famílias da Oitava Igreja. Introduza isso na família dos meus meninos, um já está casado há 6 anos. Introduza na família do Lucas, vai casar só Deus sabe quando. Mas introduza, Senhor.
Faça com que meus filhos não percam a esperança de ver os conflitos resolvidos no nome de Cristo Jesus. Talvez hoje o que você tem que fazer é levantar e ir atrás, assumir. Talvez você tem que fazer hoje é ter coragem para assumir que errou. Talvez você não tenha nem que assumir, só tem que liberar perdão. E talvez o que você tem que fazer hoje é nutrir esperança. Prepare a festa. Prepare para a festa. Prepare para o grande dia. Assim, se fizermos, nós poderemos comemorar outros aniversários com uma igreja forte, uma igreja que sabe resolver conflito, porque as famílias resolveram os seus conflitos no nome de Cristo Jesus. Esse filho volta. Esse filho volta e diz o texto sagrado, e começou-se a festa. Será que não está na hora de você dar uma festa? O pastor Jeremias tem uma frase que me acompanha há 30 e tantos anos. É o seguinte: quando você receber uma bênção, dê um testemunho, dê uma oferta e dê uma festa. Vou repetir. Quando você for abençoado, dê um testemunho, dê uma oferta e dê uma festa. Falei hoje de manhã para vocês de uma irmã da nossa igreja, que recentemente, jovem senhora, foi testemunha ocular do falecimento do marido pela Covid. E agora, no mês 9, ela deu uma oferta na igreja. Senhor, estou ofertando pelo tempo que o Senhor me privilegiou de conviver com aquele homem, com os meninos que o Senhor nos deu. Eu falei assim, Deus, que coisa abençoada. Cura, ressignificação, reelaboração de todo episódio traumático que ela mesma vivenciou. Será que não está na hora de você dar uma festa, gente? Hoje, 18 anos, talvez uma oferta, como eu falei, né, pastor? E você tem ainda a oportunidade de dar uma oferta especial aqui hoje, pelo aniversário dessa igreja. Esse pai resolveu celebrar. Mãe, celebre usando a sua menina. Celebre as pequenas vitórias dessa casa, no nome de Cristo Jesus. Comemore, estimule, reforce, registre, fotografe, dê um testemunho. Achei muito interessante, enquanto o Tiago me levava, e ele me contou um pouco da história dele, e eu celebrei com o Tiago, nós oramos, glória a Deus por isso. Testemunhos assim, vívidos da presença, da intervenção de Deus, no nome de Cristo Jesus. E a festa começa. Mas nem todo mundo celebra o que nós celebramos. Nem todo mundo comemora o que nós comemoramos. O filho mais velho estava onde? No campo, trabalhando. Talvez na lavoura de café em Alto Caparaó. Só quando ele chega, no fim de tarde, provavelmente, diz aqui que ele ouve o barulho, o som das músicas. E era música de primeira, gente. E era um negócio assim de arrebentar. Não era um negócio bem intimista, não. Música, ambiente, eu e você, não. Era um negócio que envolvia toda a fazenda. Envolvia todo mundo. E esse menino, quando chega, ele questiona, o que está havendo? Frustrado com a informação que um dos empregados deu, olha, seu irmão estava perdido, seu pai então resolveu dar essa festa. E ele fica lá de fora totalmente retraído, revoltado. Nem todo mundo comemora o que nós comemoramos. Mas diz o texto sagrado, que é mais uma lição para você. Esse pai sai da festa. Mais uma lição para você então. É preciso empenho para promover reconciliação. É preciso empenho para promover a reconciliação. Aliás, a conciliação é um termo jurídico. Diz o texto sagrado, o pai procurava conciliá-lo. É tão interessante, existem as varas de conciliação familiar, por exemplo, no meio jurídico. Esse pai sai da festa, ele não estava contente. Por que só eu e todos os empregados, os vizinhos e meu filho e minha mulher devemos comemorar? Esse meu filho está revoltado, mas eu tenho que ir lá. Será que não está na hora de você sair e ir em direção a essa pessoa que está aparentemente do lado, mas que está emocionalmente longe? Tem tanta gente do lado da gente, né? Filhos assim, que às vezes a gente nem percebe como nós somos insensíveis. Você que tem filho adolescente, presta atenção. Os adolescentes gostam de ficar no quarto, mas nós não podemos abandoná-los lá. Quantas e quantas vezes nós abandonamos as pessoas do lado de fora, do nosso próprio coração, da nossa comemoração, da nossa festa, da nossa viagem, das nossas férias, da nossa foto de selfie em família. Gente que está ali, mas emocionalmente está onde? Em outra vibe, em outro mundo. E a gente não tem a sensibilidade de perceber que está faltando quem? Mais um. Gente, como eu disse para vocês hoje há pouco, filhos não são iguais. Sabe por quê? Porque os pais não são os mesmos.
Quando você gerou o primeiro filho, você e seu marido ou sua mulher, vocês eram um estado emocional, social, religioso, conjugal, financeiro. Quando o outro nasce, vocês são outros pais. É outro contexto. Por isso que os filhos não são os mesmos. Porque os pais não são os mesmos. Às vezes, nós temos o caráter, porque o caráter é algo inato. Nós nascemos e a gente absorve isso. Mas a personalidade é construída. E cada um tem uma personalidade. De repente, o contexto social, econômico, religioso, social, fez com que a personalidade desse filho fosse essa. Mas o outro contexto faz com que a personalidade do nosso filho seja outra. E às vezes nós não admitimos que temos alguém que é mais retraído, mais introvertido, mais quieto, mais pensativo, mais analítico. Nós achamos que todo mundo é up, up e up. E a gente tem dificuldade com aquele que é levemente diferente. Talvez o cônjuge assim, mais retraído, mais pensativo. Esse pai não conforma. Esse pai sai da festa e vai ao encontro daquele que se auto-excluiu, que se auto-sabotou. Eu vou protestar aqui do lado de fora, eu não vou entrar. Quantos filhos não entram? Quantos cônjuges não entram? Quantos parentes não entram? Quantos ex-amigos não entram? Gente que nós bloqueamos. Gente que nós cancelamos. Agora é fácil, né? É simples, é só apertar uma tecla aqui e manda ver. Vamos bloquear, vamos cancelar. E quantos se sentem excluídos? Quantas meninas, por causa da exclusão, do bullying, do cancelamento, começam a pensar, não pela vida, mas pelo fim, que é o autoextermínio. Quantas meninas estão no cult, que é a automutilação, por causa de um cancelamento, de faltar um like. E esse like poderia vir de quem? De um pai inclusivista, de um abraço, de um beijo. Esse menino estava fora, frustrado, mas esse pai vai ao encontro dele. Talvez seu marido esteja fora. Não estou falando do casamento, nem da casa, mas emocionalmente fora de você. Talvez sua mulher esteja fora, não do casamento, mas emocionalmente longe de você. Mas certamente seus filhos já passaram e ficaram lá fora. Eu quero chamar sua atenção para isso no nome de Cristo Jesus. É preciso empenho para promover a conciliação. O pai procurava conciliá-lo. Esse filho, ao voltar então do campo, viu que a festa não era para si. E ele também não quis saber por que a festa e por quais motivos o pai queria comemorar. Ele não admitia que o pai pudesse festejar o retorno daquele que estava perdido. Tem gente assim. E nós somos tão diferentes que às vezes as pessoas que convivem conosco não reconhecem quem somos, porque nós somos diferentes. Mas esse pai vai ao encontro daquele menino e conversa longamente com ele. Olha para mim, você pai, será que não está na hora de você ter uma conversa mais amena, sem dedo em riste, sem falar que você é quem manda, sem falar que você é o pai, a autoridade? Será que não está na hora de você se nivelar por baixo e falar assim, puxa vida, eu sei que dor que é essa. Eu sei que sentimento que é esse. Eu vou lá, vou orar e vou lá. Será que não está faltando não, pai? Será que não está faltando você com sua mulher, com seu marido? Vou lá. Ao invés de ficar no seu mundo, no seu gueto, cheio de razão, mentalizando a próxima resposta, mas se desarmar e caminhar em direção àquele que também está ferido, sem razão, mas simplesmente se feriu. Esse pai promove a conciliação. Irmãos, eu louvo a Deus por esses 18 anos, mas se nós não resolvermos esses conflitos lá, essa igreja vai ser uma igreja doente. Quando nós resolvemos nossos conflitos em casa, nós fortalecemos essa igreja. Não só a igreja, nós fortalecemos Alto Caparaó no nome de Cristo Jesus. Fortalecemos a nossa faculdade, a nossa escola, a nossa academia, o nosso trabalho no nome de Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus, por isso essa história está aqui na Bíblia, para nos ensinar a dar importância para aquele que vai e volta, para aquele que está dentro e está perdido. A gente precisa ir em direção a esses no nome de Cristo Jesus. Finalmente, mais uma lição para nós. Como resolver conflitos na sua casa? É preciso, então, tratar com discrição as crises e com festa as vitórias. Discrição às crises. Certamente que se esse pai tivesse alguns recalques, eu recomendo, procure um psicanalista, um terapeuta, tá joia?
Mas eu não vejo esse pai procurando no Instagram e falando assim, olha, meu filho se foi, aquele cabeça duro mais novo, justamente ele, que eu comprei o carro para ele, que eu dei aquele tênis para ele, que eu paguei aquela faculdade para ele. Não. Eu não vejo esse pai, em nenhum momento, depreciando esse menino. Mas quando esse menino volta, esse pai dá uma festa. Eu não estou dizendo que você não deve compartilhar, nós devemos dividir. Tudo que te afeta, divida com alguém. Tudo que te machuca, divida com alguém. Procure a igreja, procure um irmão, procure um terapeuta, fale com Deus. A gente tem que dividir, porque se a gente não dividir, a gente desloca. Daí as doenças psicossomáticas. Psique é alma, soma é corpo. Sai da psique, que é a alma, e vai para o corpo. A gente desloca. Freud tem uma frase que é o seguinte, quando os lábios não falam, os dedos tagarelam. Vou traduzir. Quando eu não verbalizo, meu corpo comunica. Então eu preciso deslocar, eu preciso falar, aliás, senão eu desloco. Mas quando esse filho volta, o que eu vejo é um pai dando uma Big Mega Max Power festa. Não foi um cachorro quente pequenininho. Ele pegou a melhor cafeteria, ou lanchonete, ou pizzaria de Alto Caparaó, chamou toda a família e falou assim, gente, nós vamos comemorar. Se fosse hoje aqui, é claro, foi na casa dele, foi no campo, na fazenda. Mas esse pai deu uma festa. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ou seja, começaram a festejar, começou a festa, começou as danças, começou a comemoração. Irmãos, quando o filho foi embora, não há qualquer menção a atos públicos desse pai. Mas quando esse filho volta, o negócio foi anunciado no principal jornal de Alto Caparaó, nas principais mídias da época. Gente, meu filho voltou! Será que não está na hora de a gente comemorar? Será que não está na hora de a gente dar uma festa de novo? Interessante. Quando o filho retorna, uma festa grande é dada para celebrar aquilo que é belo. Comemore. São 18 anos, gente. Comemore ainda hoje, no nome de Jesus, essa linda e vívida igreja para a glória de Cristo Jesus, mas comemore as coisas lá de casa. Você não pode deixar passar. Sabe por quê? A gente voa. E, de repente, diz a Bíblia que a nossa vida é como um sopro, um conto ligeiro, um poeta lendo uma poesia de forma muito rápida, como uma neblina. E, de repente, passa tudo, a gente não viajou, a gente não presenteou, a gente não abraçou, a gente não beijou, a gente não comemorou, a gente não celebrou, e nós envelhecemos, o dinheiro vai ficar para quem? Para a briga. Eu resolvi dar minha herança para meus filhos em vida. Já comecei com o mais velho. Fiz um documento jurídico, já está pronto, vou ter que enviar para os Estados Unidos para ele assinar, mas eu comecei já a dividir agora. O mais novo tem uma visão diferente do mais velho. Mas eu comecei a fazer isso já. E olha que eu tenho apenas isso aqui. Mas por que não? Porque eu posso ajudá-los a dar um impulso na vida deles, financeiro, inclusive. Por que esperar para morrer, quando eles estão começando a vida agora? Já pensou dar uma festa ainda esse mês na sua casa? Para resolver conflitos, irmãos, é fundamental que a gente entenda. Quem errou precisa voltar atrás, reconciliar tudo. Quem errou precisa ter coragem para assumir o seu erro. Assuma, não responsabilize o outro, não justifique para o outro, admita no nome de Jesus. Quem não errou precisa ter a graça para liberar perdão. Esse pai, de forma muito veloz, ele libera perdão sem questionar, sem jogar na cara, sem levantar o dedo. Ele libera perdão simplesmente para incluir, porque Deus faz isso, e isso aqui nós estamos aprendendo com Ele. Então você precisa ter dignidade para liberar perdão no nome de Cristo Jesus. Mas uma lição para nós, você não pode perder a esperança de ver o conflito resolvido. Talvez tenha anos, Deus pode resolver esse negócio a qualquer momento. Deus não depende de tempo, gente. Deus muda história sim, nós cantamos hoje de manhã, mudando história, transformando corações, Deus de milagre, que abre caminhos no deserto. Não perca a esperança de ver esse conflito resolvido no nome de Jesus. Mas é preciso empenho para promover a conciliação. Às vezes nós queremos conciliar, mas sem esforço, sem dedicação. A gente toma uma iniciativazinha só e pronto. Fiz tudo que estava ao meu alcance. Não fez. Talvez seja tudo, mas não todas as coisas.
Talvez você se esforçou ao máximo, mas em uma vez unicamente. Vá mais, tente mais, ore, insista. Não abandone seu filho, não abandone sua filha no nome de Cristo Jesus. A despeito das escolhas que ele fez. Não abandone seu cônjuge, não abandone. Promova hoje a festa no nome de Cristo Jesus. É preciso tratar com discrição as crises e com alegria as vitórias no nome de Jesus. Você tem que comemorar. Quer seja ofertando, quer seja dando testemunho, quer seja indo numa lanchonete, quer comprar uma pizza, mas nós vamos comemorar no nome de Jesus. Quando nós temos uma bênção financeira lá em casa, a gente sempre partilha esse negócio, a gente sempre sempre divide. E isso é bom, Deus nos deu. Eu me lembro, há 3 semanas atrás, eu estava pregando no acampamento, num congresso de casais, e tinha uma moça que meu coração encheu de compaixão por ela, e ela estava ministrando louvor. De repente eu percebi que não era só louvor, ela ministrava louvor e corria para cuidar das crianças dos casais que eu estava ministrando. Ela estava trabalhando mais que eu. Então eu procurei os líderes, pastores, falei, vem cá, quem é aquela moça? Aquela moça é Beltrana, filha inclusive de um pastor. Eu disse, você tem como passar o Pix dela? Eles não me passaram o Pix, me passaram o telefone. Cheguei em BH e eu peguei a parte daquela grana que eu ganhei e eu mandei para ela assim, me dá sua mensagem, seu Pix. E ela me deu o Pix. Ela sabia quem eu era. A gente se conheceu num congresso de casais. E eu fiz uma surpresa para ela. Claro que ela já imaginou, né? E quando ela recebeu aquela surpresa, eu que fui abençoado. E é tão bom quando você promove isso na vida de alguém no nome de Cristo Jesus. Estranha, ainda mais dentro de casa. Por que não fazer isso no nome de Jesus? Finalmente, eu quero repetir apenas para você ouvir aí. É preciso tratar com discrição as crises e com festa as vitórias. Meu irmão, nós estamos aqui há 18 anos. Se nós estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Se estamos aqui é porque Deus não desistiu da gente, Ele sempre nos perdoou, Ele sempre nos aceitou, sempre comemorou, sempre liberou a bênção. Amém, irmãos? É por isso que nós estamos aqui. Não só no aspecto espiritual, mas profissional, relacional, familiar, conjugal, paterno, materno. Deus não desistiu de você. Por isso eu quero te encorajar no nome de Cristo Jesus. Comemore esses 18 anos, mas comemore as bênçãos na sua casa, as reconciliações, os perdões e mais perdões no nome de Cristo Jesus para a glória do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora. Nós vamos orar pela sua casa. Quero chamar o pastor Alexandre, pastor de vocês, mas nós queremos orar pela sua família no nome de Jesus. Você sabe os conflitos que você tem passado, você sabe. Eu afirmo aqui categoricamente que todos vocês passaram, estão passando ou vão passar por problemas. Eu afirmo aqui porque é inevitável. A Bíblia diz isso. E nós somos assim. Nós somos esses. Mas eu quero convidar você agora, se você estiver perto do seu cônjuge, dos seus meninos, dê um aperto agora de mão, envolva assim mais pertinho agora, envolva. Nós vamos orar agora no nome de Jesus. Isso, aproxima aí, nós vamos orar. Sabe por quê? Deus pode promover isso hoje, mas decida no seu coração, se depender de mim, a minha família vai ser diferente. Se depender de mim, o meu casamento vai ser melhor. Se depender de mim, os problemas serão resolvidos na minha casa, no nome de Cristo Jesus. Se depender de mim, a nossa igreja vai ser melhor, porque a nossa casa vai conviver com solução de conflitos agora, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar então? Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor. Eu clamo para que o Senhor gere expectativa em cada esposo, em cada esposa, em cada pai, mãe, filhos nessa casa, no nome de Jesus. Eu oro por um tempo de folga, de paz, de reconciliação, de festa, de abraços, de beijo, de perdão nessa família, no nome de Jesus. Deus amado, desperta-nos, Deus, para essa realidade de toque de cura, Deus, de abraço que inclui, de festa, de presentes, no nome de Cristo. Oro, Deus, para que o Senhor ajude cada família a resolver seus conflitos e que os conflitos resolvidos lá possam reverberar de forma positiva na igreja do Senhor e na sociedade de Alto Caparaó, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém.